Então, capítulo 4, verso 1. Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvam manave praha manurikshva kavit bravit. Então, Krishna, falando com Arjuna, ele diz o seguinte: Imam yoga avyayam. Esse yoga, ou seja, yoga, Vedanta. Quando você fala a palavra yoga, Vedanta, elas são sinônimos, são sinônimas. Essas palavras são similares, elas devem carregar o mesmo sentido. Existe um problema. Quando você fala yoga, o que você vai entender? Que é um conjunto de posturas e exercícios respiratórios que você faz em cima de um tapetinho. Em determinado local, em determinada hora. E que, sim, com certeza te traz benefício físico, te traz um benefício mental. Você consegue ter mais tranquilidade, você consegue ter mais autonomia emocional sobre você mesmo. Então, yoga é uma coisa, dentro desse sentido também é válido, só que o conceito de yoga ele é muito além de asana e pranayama. Óbvio, tem vários, existe até dizeres assim, né? Yoga além do asana, porque asana, na verdade, postura, não é yoga. Isso é instrumento para yoga. Então, quando a gente fala yoga, quando Krishna está falando, eu ensinei esse yoga, você não vai imaginar Krishna ensinando lá Shavasana, Kurmasana, um asana qualquer. Ele está falando do conhecimento. Então ele está dizendo para Arjuna, Imam Yogam Avyayam. Então esse yoga, esse Vedanta, esse conhecimento imperecível, Avyayam, por que ele é imperecível? Pelo que eu falei na introdução. Você lembra que o assunto de yoga, o assunto de Vedanta, é sobre o sujeito que é imperecível, que é imutável, que está além do tempo? Então é óbvio que o conhecimento sobre ele é imutável, também está além do tempo. Imam Yogam Avyayam. Então, esse yoga é imperecível ou eterno. Avyayam cabe também. Proktavam vivasvate. Eu ensinei, eu falei, foi falado por mim. Para quem? Para Vivasvat. Vivasvat quer dizer que é o Deus do Sol, é a deidade do Sol. Essa deidade do Sol, ela, segundo os Vedas ali, ela existe desde o começo da criação. Então, Krishna falou para esse Vivasvam, mais ou menos da idade da Gita, assim, para trás, há 120 milhões de anos atrás. Significa o quê? Que esse conhecimento, ele é dado sempre quando quando o mundo começa, ou quando ele começa a se distorcer. No caso, quando Krishna falou esse conhecimento, foi no começo da criação. Lá para quem? Para Vivasvat. E aí, o contexto foi diferente. Você pode perceber que a Gita, qual é o contexto da Gita? É um campo de batalha, 2 exércitos inimigos em oposição no mesmo local, Krishna e Arjuna no centro, no meio dos 2 exércitos. A situação emocional de Arjuna é preocupante, é dramática, a condição toda de Arjuna é muito dramática. Não precisa nem falar aqui, para não se estender, mas se você não conhece, vai lá no capítulo 1, olha verso a verso, e você vai entender o quão dramática é a situação de Arjuna, e também vai entender o quão angustiado ele estava logo no começo do capítulo 2, quando ele vai descrevendo as suas emoções e o que está acontecendo com o corpo dele. Então é uma situação muito dramática na qual Arjuna estava inserido. Por que essa situação tão dramática? Tem vários significados. Você pode dizer que Krishna para uma guerra. Para uma guerra, por quê? Porque nada é mais importante do que o conhecimento de Vedanta. Por quê? Porque imagina que todas as pessoas no mundo estão buscando felicidade. Todas as pessoas no mundo estão buscando aquilo que é o melhor para elas.
Então existe uma coisa que é o melhor dos melhores. Por quê? Porque está além do tempo, porque não está dentro do tempo e espaço, não é perecível. Então é aquilo que me revela uma natureza perpétua, contínua e plena. Então o que pode ser mais importante do que isso? E de resolver também o meu problema de angústia, de insatisfação e de segurança nesse mundo. Então, Krishna para uma guerra e dá o conhecimento para Arjuna, numa situação extremamente dramática. Por quê? Marca o começo de Kali Yuga. Yuga quer dizer era. E Kali quer dizer desavença. Então é um período de desavenças. Por que ela tem esse nome? Porque a influência do Dharma, a predominância do Dharma é aquilo que é o adequado, é a ação adequada, é a ética. A predominância da ética nesse período que começa a entrar é muito baixa. Então as pessoas poderiam usar milhões de tipos de desculpas e argumentos para poder validar os seus apegos e aversões. E assim, apegos e aversões estariam sempre passando por cima da ética. Você imagina o quão caótico seria o mundo se todo mundo fizesse o que só gosta de fazer e não fizesse o que deveria fazer. Então, Krishna começa a Gita, ela se dá no meio do campo de batalha para que ninguém venha com um argumento e dizer, para Arjuna foi fácil. Mas também, olha lá Arjuna. Arjuna estava no bem bom. Eu não, eu estou aqui nessa empresa, tenho que aguentar esse chefe. Eu estou com esse problema na família e tal. Então, não tem argumento, não existe desculpa válida, argumento válido para que você não dê importância ao conhecimento. Então, quando Krishna fala esse conhecimento para Vivasvats, lá no começo da criação, não foi dentro de um campo de batalha. Foi como se fosse ali num chá das 5. Tipo num chá das 5. Senta aí, Vivasvats, quero falar um negócio com você. Ele senta no sofá, um senta de um lado, o outro senta do outro. E aí, papo vem, papo vai, troca ali as ideias, conversa, está passado o ensinamento. Não precisou fazer toda uma pirotecnia para poder passar o conhecimento. Porque estava muito claro ali para Vivasvats o que é importante, não tinha angústia naquele momento, a mente estava tranquila. Então Krishna pôde falar numa conversa tranquila. Agora para Arjuna não, porque Arjuna representa a gente. A Gita vai falar cada vez mais para você à medida que você se identifica com Arjuna e assume as qualidades de Arjuna. As qualidades de Arjuna como discípulo e se identifica também com os problemas existenciais de Arjuna. Não falo de ter que lutar por um reino. É muito difícil, a gente não vai lutar por um reino nenhum. No máximo a gente vai lutar por uma outra coisa muito pequenininha, mas ainda assim a gente pode perceber que eu vou ter medo em algum momento. Eu já senti medo. Em algum momento eu já senti angústia. Já tive a sensação de perda. Já tive a sensação daquele vazio existencial. E esses sentimentos, eles não são diferentes dos sentimentos de Arjuna. A causa é a mesma. A história é diferente. Arjuna é guerreiro, é um príncipe, está lutando por um reino. Quem sou eu? Eu estou ali, moro aqui, venho de bicicleta para cá, tenho que fazer isso e isso, tem 2 gatos em casa. E aí é uma situação totalmente diferente. Mas ainda assim, a condição humana de existência implica, está dentro de a vidyā, da identificação com o corpo. E isso demanda o conhecimento de Vedanta, que desfaz essa ignorância. Então, à medida que você se identifica com Arjuna, que você consegue ver, se ver em Arjuna, tanto como o problema existencial, tanto quanto as características necessárias para se tornar um discípulo, que realmente pode ser chamado de discípulo, à medida que você consegue entrar e se ver como Arjuna, a Gita vai falar para você. A Gita vai levar para você o ensinamento. Você vai se sentir tocado pelas palavras da Gita. Você vai se sentir instruído diretamente por Krishna.
Então, por isso esses dois contextos. Então, Krishna fala para Vivasvati no começo da criação, numa conversa tranquila, e para Arjuna já ali de novo falando a Gita, ele está falando no meio de um campo de batalha, numa situação totalmente diferente. Eras diferentes, a predominância da ética é diferente. E aí Krishna fala, esse yoga imperecível, eu falei, eu ensinei a Vivasvati. E o que aconteceu? Vivasvati, naquele momento em que ouviu, era discípulo. Tendo ouvido, aprendido, assimilado, ele se torna mestre. E se tornando mestre, o que vai acontecer é que Vivasvam Manave Praha, que Vivasvati, ele falou, ele proferiu esse conhecimento, esse yoga a Manu. Manu, ele é também um ser muito antigo. Você pode dividir o tempo védico. Ele diz o seguinte, que a manifestação do universo, ela dura 311 trilhões com T, e 400 bilhões de anos com B de bola. E você divide esse período de 411 trilhões e 400 bilhões de anos em 36 mil períodos, que você chama de kalpas. Kalpa é período. Então, kalpa sim, kalpa não. Kalpa sim, kalpa não, você diz que é dia e noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Porque dentro desses kalpas, o que vai acontecer é que o universo ele se manifesta dia sim e se contrai na noite. Então, quando o universo ele se expande, é dia. Quando ele se contrai, é noite. E aí, dentro desses, cada kalpa desse vai ser dividido também em 14 manvantaras. Manvantara quer dizer manu antara, que quer dizer período de mano. Então, são períodos de existência muito longos, onde são 14, para cada período existe um mano. E Krishna falou, Krishna tendo falado para Vivasvati, Vivasvati tendo aprendido, o que aconteceu? Vivasvati falou para Manu. Manu, tendo aprendido, falou, aí Manu Ikshvakavet Abravit. E aí Manu falou para Ikshvaku. Repara que é uma corrente, o conhecimento, ele é passado através de um mestre para um discípulo. Então ele vem pela eternidade, desde o começo da criação até o momento presente, até o momento que você deu o play nesse YouTube, ele está rodando esse vídeo para você. É o conhecimento, esse mesmo conhecimento que Krishna está falando lá, que falou lá no começo da criação e que vem atravessando toda a humanidade e chega até aqui para você quando você dá play nesse vídeo. É o mesmo conhecimento. Então, ele fala o próximo verso.